In progress. Bom dia, gente. Espero que cada uma esteja bem. Muito contente da gente poder ter mais esse momento de partilha aqui. A gente tem desenvolvido temas que parecem aleatórios, mas que eu gostaria que sempre a gente pudesse imaginar. Uma vez a Beth usou esse termo e eu gostei bastante, me tocou bastante, que é como se fosse uma colcha de retalhos. Essas reflexões são retalhos que parecem aleatórios de novo, e quando a gente junta todos eles, a gente consegue ter um caminho espiritual, a gente consegue ter uma prática espiritual, a gente consegue se lembrar da nossa motivação para acordar cedo, a nossa motivação para uma disciplina antes de acordar cedo, ou seja, na noite anterior. A gente começa a realizar que ter uma prática espiritual, especialmente para começar o dia, não depende só da nossa determinação em acordar naquele momento, mas em tudo que antecede aquele momento, não é assim? Não é simplesmente a gente falar, bom, vou levantar agora, ou seja, e o que que você comeu ontem, como você dormiu, se você bebeu, qual foi tua companhia. Tudo isso a higiene do teu sono vai influenciar nesse momento daqui agora. Então, outra vez, é um retalho seguido de retalho, e a gente consegue costurar tudo isso e, por fim, se sentir seguro, segura debaixo desse manto. Então é importante que a gente vá fazendo, cada uma e cada um de nós, a prática dessas reflexões, alterando o que é necessário, não só na vida de uma maneira como se fosse mais prática ou direta, como eu nunca pensei em acender velas pela manhã, por exemplo, aleatoriamente falando. E de repente, bom dia, Catarina, e de repente outras mudanças que a gente pode ter, eu nunca pensei em, de repente, conversar com a minha mãe a respeito de um assunto sensível, por exemplo. Então, a gente precisa olhar todos esses retalhos, como eles acertam a gente e colocá-los em prática. E para isso, a gente precisa ter muita clareza, como a gente tem visto, a gente precisa estar constantemente visitando o nosso coração para que ele não tenha nós. A gente precisa constantemente olhar para realmente analisar se a nossa ação é correta e reta. Enfim, dentro de todos esses temas, a prática sempre é algo que é tocado também, porque afinal de contas, sem a prática do que a gente aprende, a gente está falando de uma informação que é morta. Sem a prática daquilo que vem para nós como um ensinamento ou um exemplo, aquilo também é só vaidade algumas vezes. A gente muitas vezes atribui uma falsa noção de maestria para alguém que tem memória, não necessariamente que tenha o conhecimento ou a prática. Alguém que simplesmente tem uma memória boa para repetir, mas que tem absolutamente a vida desconectada daquilo. E a gente, obviamente, pode aprender dessa pessoa a não ser como ela. Então, cada um e cada uma está ensinando de fato. A gente tem que, é uma necessidade realmente de se curvar para os seres, porque eles estão ensinando a gente de uma forma elevada ou outras vezes a nos elevarmos, a partir desses exemplos que não devemos propagar. O fato é que a gente estudando tudo isso, vendo tudo isso, colocando o intento para praticar, e lembrando que o intento de praticar também tirar as coisas do romantismo, e a gente olhar que esse intento de praticar muitas vezes provoca em nós um senso de determinação tremenda. Porque no começo a prática, ou tem dias que a prática é gostosa, e tem outros dias que a prática é quase que insuportável, por qualquer razão. Porque naquele dia são as articulações, porque naquele dia tem uma preocupação, porque naquele dia a mente, porque naquele dia o coração, porque naquele dia o que quer que seja, você está fora de casa, não comeu bem. Não... E aí vem a pergunta, ou seja, a gente deixa de praticar ou a gente segue a prática mesmo assim? Porque a gente precisa entender que a disciplina, ela independe do adjetivo nosso em relação a ela. A gente não pratica só quando é legal, a gente não pratica só quando tá gostoso. A gente pratica, ponto. E tem dias que, glória a deusa, são dias gostosos de prática, mas tem outros dias que não são. E a disciplina, basicamente, é a gente se manter.
Basicamente isso, porque a gente se manter provoca um enfrentamento, como a gente já viu, de todas essas questões que vão dentro da gente, inclusive a causa do samsara, que é a gente sempre praticar o que a gente gosta e não praticar o que a gente não gosta. Quando a gente está dolorido e pensa, hoje eu não vou praticar yoga. Por que você não vai praticar yoga? Porque eu tô dolorido. Não, você pratica yoga de outro jeito. Hoje eu não vou praticar meditação porque eu tô com preguiça. Não, você vence a sua preguiça e você pratica meditação. Ou seja, a gente precisa manter isso sempre na nossa vida. E aí tem ferramentas como a gente tem visto até aqui. Dentro dessas ferramentas, existe também uma outra noção que é clara, uma noção, um fato que é claro, que muitas vezes a gente sente e percebe. A gente vai fazendo absolutamente de tudo como o mestre fala. A gente tem fé, a gente tem determinação, a gente tem entrega, a gente tem confiança. E a gente também percebe que, mesmo assim, as curas não se instalam. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha procurado respostas e encontrado só silêncio. Talvez você já tenha dedicado o teu tempo a essas práticas todas, esteja dedicando tempo a essas práticas todas, e mesmo assim se sinta caindo dentro de um abismo interior, que você absolutamente não consegue encontrar tuas asas para bater. E você simplesmente sente que você está indo contra um chão que cedo ou tarde você vai se romper. Pode já ter acontecido com você. Mesmo que você faça todas as recitações, todas as orações, todos os horários, tenha disciplina, tenha fé, e parece que algo está como se dado um nó, como se algo que você diga, eu não consigo sair daqui. Eu tento todos os dias, mas eu não consigo sair daqui. Talvez outra vez você saiba do que eu estou falando. E aí eu quero passar para vocês algo que na nossa cultura eu vejo que nos últimos anos começou a chegar, mas que no Oriente é bastante comum, que são as peregrinações. Quando a gente chega num ponto onde a gente vê tudo travado, eventualmente quando a gente tem um professor, o professor fala pra gente, é hora de você peregrinar. O que significa peregrinação, afinal de contas? Existe uma peregrinação que é profana, que é a gente basicamente fugir de tudo absolutamente que está incomodando a gente. Então, a gente toma, são as férias anuais, por exemplo, dentro de um trabalho, porque a gente quer basicamente desistir, daí as férias anuais fazem com que a gente esqueça as razões que a gente quer desistir, a gente se renova, perde tudo aquilo de novo no próximo ano e, com sorte, vai para as próximas férias. Ou seja, essa é como profanar esse momento de peregrinação. E recentemente no Ocidente, recentemente de uns anos para cá, muita gente escuta de pessoas que vão em anos sabáticos, pessoas que tiram licenças, licenças para basicamente se encontrarem com elas mesmas. E aí eu vou colocar para vocês essa importância, segundo o Oriente, coloca para nós sobre as peregrinações. Vocês imaginem como é difícil para nós tantas vezes que a gente simplesmente saia de casa. Vocês concordam que cada um e cada uma de nós, como a gente estudou recentemente no Mahabharata, que cada uma de nós tem o próprio reinado, que é a vida própria. Você sabe o que você governa na tua vida e o que depende de você, mesmo que você não seja insubstituível, que fique claro. Mas você sabe o que depende de você. Você é esse rei, você é essa rainha da tua própria monarquia, da vida que você governa. Você é o sol do teu sistema solar. E você se cobra o tempo todo brilhar nesse sistema solar, porque você sabe que existe uma dependência, uma interdependência, às vezes até uma codependência, são lugares que cada um de nós precisa olhar, dentro desse sistema inteiro, que muitas vezes adoeceu a gente. Não adoece de uma hora para outra. É igual engordar, ninguém engorda 10 quilos. Se fosse assim, todo mundo parava de comer de um dia para o outro. A coisa toda é que você engorda 100 gramas por dia. Daí um dia você sobe a calça não fecha. Quando a coisa é drástica, você percebe. Quando esse adoecimento é algo que vem em porções, as microlesões, que a gente falou no outro dia, quando ele vem dessa forma, a gente não percebe e vai se permitindo, a gente suporta. E daqui a pouco a gente tem todo um sistema doente.
E aí não adianta o que a gente faça dentro daquela conjuntura, porque a gente tem momentos onde a gente consegue se elevar. Então, que seja 1 hora por dia a tua prática, 2 horas por dia, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos que você para em silêncio. Como que esse tempo vai combater 22 horas, 23 horas, 23 horas e 50 minutos? Como que aquilo vai combater tudo isso? Então, a peregrinação serve para te tirar de um sistema, para que você olhe de fora com uma certa perspectiva, sem mais aquele envolvimento emocional do dia da luz clara, aonde você olhe com uma distância, como quando a gente está na noite. Já escutou falar sobre a noite escura da alma? Que é o momento que a alma basicamente se retira. E essa alma, que é um sol, ela não deixa de brilhar. A noite é um fenômeno. O sol não deixa de existir. Então a tua vida continua, mas você precisa reconhecer esse momento da noite, esse momento de se retirar, esse fenômeno que é tudo aqui vai continuar se eu não estiver. Então você deixa aquilo cuidado para de alguma forma você consiga sair. Porque muitas vezes a gente fala assim: fé, eu tenho fé. Confiança, eu tenho confiança. Eu sou uma pessoa desapegada. Tenta viajar. Tenta sair em peregrinação e falar: eu vou deixar os meus mestres cachorros. Os meus mestres gatos, alguém vai cuidar deles. A minha mãe, o meu pai, os meus filhos. Vou organizar tudo isso. E perceba se realmente existe entrega, confiança. Perceba todas as sabotagens que vão existir para que você não saia do sistema. Que você está tentando, de alguma forma, curar ou se curar nele. E aí perceba todas as formas de adoecimento que compõem esse sistema, que vem tirando a sua energia, que vem tirando o seu foco, a sua lucidez. Estão acompanhando tudo isso? Ou seja, a peregrinação não é um destino. A peregrinação começa quando você decide peregrinar. Aí começa a trajetória. Tive 2 momentos diferentes em 2 viagens para a Índia, que falaram a mesma coisa e eu fiquei muito tocada. Uma foi no começo de um curso de formação, bem lá atrás. Foi a primeira formação que eu fiz numa linhagem que chama Shivananda. E o monge, quando iniciou tudo, ou seja, fez a apresentação do curso, a gente já tendo chegado lá, era um curso de imersão de 30 dias dentro do ashram. Naquele dia não tinha celular, não tinha essa distração toda. Tipo, uma vez por semana você tinha acesso a uma lan house que você mandava um sinal de fumaça para sua família falando que você estava vivo, basicamente. Ou seja, era um outro contexto. E aí ele diz, na chegada, ele diz assim: olha, vocês pensam que vocês escolheram estar aqui. O que vocês não realizaram é que o mestre chamou vocês aqui. Então, quando a gente quer peregrinar, tem alguém chamando a gente para aqueles lugares. Quando a gente quer peregrinar numa viagem, quando a gente quer ir pro Rio Ganga, quando a gente quer ir para a África, quando a gente, de novo, eu não estou falando de viagens profanas, estou falando de peregrinações realmente que são espirituais. E num outro momento, também na segunda viagem, a Sadhviji comentou, eles têm uma cerimônia de fim de dia todos os dias, quando eles estão lá, e quando eles não estão, a cerimônia acontece da mesma forma. É o Arati da noite. E é perto da Ganga, é muito bonito em Rishikesh. É muito bonito e muito tocante. E ela comenta, ela diz assim: vocês que estão aqui, agradeçam a essa grande mãe, ao rio correndo, fluido, porque ela trouxe vocês aqui. Vocês podem ter a ilusão que vocês escolheram o destino, a passagem, o horário, e isso iludiu vocês de novo, que vocês fizeram, que vocês tinham toda a escolha, mas ela chamou vocês aqui. E o mérito é a gente escutar. Então, quando dentro do nosso ambiente tudo parece, todas as práticas parecem não frutificar, é hora da gente se renovar.
A peregrinação está presente também dentro do que a gente via lá atrás, no próprio cristianismo. Aqui em Cunha a gente está perto de Aparecida. E cada tanto tem essas peregrinações, infelizmente as pessoas vêm montadas em mestres animais, ou seja, não é exatamente a ideia. Ou seja, o mestre animal não precisa da peregrinação, quem precisa é a gente. Então que cada um caminhe pelas próprias pernas, queria que todo mundo compreendesse isso. Mas enfim, dentro dessas peregrinações a gente vê que isso existe no cristianismo. A gente vê o caminho de Compostela, se eu não me engano, que também existe a peregrinação, e outros tantos que a gente pode pensar. Porque a peregrinação em si, de novo, é essa trajetória, é você se retirar e no intento de se retirar, perceber todos os teus apegos. Perceber tudo que não é simplesmente algo que você brilha como esse sol do teu sistema solar que você é, mas algo que virou não interdependente, mas codependente. Durante uma saída para uma peregrinação, o que é codependência morre. Porque afinal de contas você não vai estar lá mais. O que é interdependente se sustenta. Porque de alguma forma você está irradiando. Como na noite. O sol não deixa de existir, é só um fenômeno. Agora, o que é codependente vai acabar. E muitas vezes é isso que a gente precisa. O que é uma falta verdadeira de pessoas que estão perto, de ambientes, de mestres animais, tudo isso vem para a perspectiva. Então, a peregrinação ela é chamada, ela é um chamado no nosso coração, para que a gente possa olhar para o nosso entorno e espiritualizar esse entorno de novo. Porque tantas vezes o sistema que a gente vive adoeceu tanto que a gente começa a ter uma prática espiritual e aquele sistema vira mundano. Aquele dia a dia, aquele entorno vira mundano. Então é como se a gente tivesse duas vidas. Uma vida que a gente tem toda essa fé, que a gente tem tudo isso, depois uma vida que a gente olha e fala: nossa, não tem mais espírito aqui. Tudo isso daqui está me sugando. Não é mais um lugar de doação, um lugar onde cada um, de alguma forma, compõe elementos desse sistema de uma forma saudável. E aí, de novo, é a hora da gente sair. Quando a gente sai, como nessas duas vezes foi dito, e eu reproduzi a fala aqui para vocês, quando a gente sai, a gente também percebe que a gente encontra no caminho dessa peregrinação curas que a gente buscava. Curas na mente, no psicológico da gente, curas no nosso coração, curas no nosso corpo físico. Isso porque os caminhos de peregrinação têm espíritos que se encarregam de estarem ali abençoando os devotos e peregrinos. Então, à medida que a gente caminha, esses espíritos que estão condicionados, e condicionado não é a melhor forma de falar de um espírito superior que está ali abençoando, esses espíritos que estão na missão daquela peregrinação, daquela rota, encontram com a gente ainda que a gente não os veja. E eles veem o nosso esforço para sair dos ambientes aonde nós governamos. Governamos de novo dentro dessa simbologia que cada um é o rei e a rainha da própria vida e está governando alguma coisa dentro de um sistema familiar, dentro de um sistema profissional. E a gente diz, Patrícia, eu não. Pensem agora, nesse momento. Existe a chance de vocês irem para um lugar sagrado. É daqui 15 dias a saída. Só observem os pensamentos de vocês. E entendam o que é uma peregrinação. Que é muito maior do que simplesmente a gente chegar num destino. Porque a partir da hora que está te chamando, e pode estar te chamando, eu te digo mais, se o tema veio no campo, provavelmente tem gente aqui que está recebendo chamado de uma peregrinação. E veja o quanto de tempo você está se negando a isso. Ou o quanto de tempo você conversa com isso, explicando todas as razões que você não consegue sair, enquanto a espiritualidade pacientemente olha para você e simplesmente diz: eu te espero. Eu te espero não quando você venha, quando você tiver coragem para desapegar. Quando você de fato confiar. Quando de fato você se entregar. Quando você tiver determinação. Se isso veio aqui agora, de alguma forma eu confio que é algo que pode trazer algum tipo de reflexão para o grupo. Então, de novo, daqui 15 dias sai a peregrinação. O que você tem para falar para esses seres que estão te chamando? Porque você confia, você se entrega. Aí
só analisa a tua mente. E mais do que as respostas, analisa os teus apegos, analisa a nossa falta de entrega, a nossa falta de. E complete a frase. De cada uma de nós. Em 15 dias sai a peregrinação. E entende que, como explicaram para mim, esses espíritos nessas rotas de peregrinação, onde escolhemos percorrer, estão nos chamando para dar bênçãos para nós que nós temos buscado. Só que às vezes essas bênçãos, elas precisam de um alinhamento tão grande na gente que a gente não consegue recebê-las onde a gente está. E o processo para encontrá-las, ainda que elas estejam aqui e agora, é um processo de purificação do nosso espírito, da nossa trajetória, para que a gente de fato consiga recebê-las. Então, outra vez, em 15 dias a gente sai. Quem está com a mala pronta? Eu preciso de mais tempo para arrumar isso. Não, olha, eu quero muito isso, sabe? Eu quero que você entenda, eu quero muito aí. Mas sabe o que que acontece? É que aí aparece o medo. Eu tenho medo que nesse período alguém faça passagem. Eu tenho medo que nesse período alguém nasça. Eu tenho medo nesse período que alguém adoeça. Eu tenho medo nesse período, não, porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro é clássico. Não, eu não tenho tempo. Tempo também é ótimo. É ótimo, é uma grande explicação. E a espiritualidade está do outro lado olhando pra gente com um sorrisinho, falando assim: quando você quiser, eu tô aqui. Só que para você acessar o que você quer, você vai ter que vir até mim. Porque esse trajeto de chegar até mim, a espiritualidade falando para nós, esse trajeto é o que vai purificar você e fazer você perceber todas as tuas amarras, todos os teus apegos. Quantas vezes a gente não programa viagem dentro dos méritos e privilégios que esse grupo tem para fazer exatamente o que a gente já faz aqui? Então a gente quer assegurar que, por exemplo, tem aula de yoga, que vai ter a comida que a gente gosta, que vai ter o destino que. Peraí, ou seja, toda. Então você quer reproduzir exatamente o que está aqui? Que abertura para o novo é essa? Que novo é esse que vem desse jeito? Então, outra vez, daqui 15 dias. O que te impede de embarcar daqui 15 dias? E entende o que é uma peregrinação espiritual. Entende porque os mestres dizem para a gente ficar percorrendo caminhos de espiritualidade, não só dentro da gente, mas fora da gente. Porque sem que a gente perceba, a gente criou um sistema aonde a gente está, lamento ser a mensageira do Apocalipse, num sistema de conforto com todos os desconfortos da tua vida. A gente criou um sistema de conforto, a gente controla o nosso desconforto. A gente protege o nosso desconforto. E aí a gente está seguro. Só que essa espiritualidade está chamando a gente. Porque o buscador, ele começa a querer coisas maiores. Coisas maiores que exigem uma determinação maior. Quando a gente só quer ser iniciado, a gente usa até de uma doença para ser iniciado, exatamente onde a gente está. Agora, para a gente continuar no caminho, mais precisa acontecer. E aí, à medida que a gente fala, não, eu vou de qualquer jeito, não, eu vou. Não, tudo bem, eu acho que não é dinheiro suficiente. Daí você começa a confiar. Você fala, não, eu vou ter o que for. E nessa última viagem, o Vitor ficava falando muito para mim, porque eu tava com um orçamento muito apertado, e de fato meu dinheiro acabou. E aí eu falei assim: eu vou chegar no aeroporto. E aí, tudo bem, eu fico no aeroporto de um dia para o outro, durmo no aeroporto esperando o meu voo. Tipo, tudo bem, vou pôr. Só que no aeroporto de Delhi, por causa de todos os indigentes que existem lá, eles só deixam a gente entrar, tipo, 3 horas antes do voo internacional. E eu tava chegando um dia antes. E eu não tinha mais dinheiro. Não é que eu tinha, não, mas eu tenho. Eu não tinha mais dinheiro, ponto. Não tinha. E aí apareceu uma moça no ônibus comigo que deu uma confusão lascada entre os indianos. E ela sentou do meu lado e falou: qualquer coisa a gente sai correndo junta. E era uma indiana mesmo. E daí, no meio do trajeto todo, ela falou que estava mudando para casa do namorado dela. Eu falei: nossa, que incrível, parabéns, que bom, que corra tudo bem. E ela falou, e contei a história para ela, foi ela que me esclareceu. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu faço? E ela falou, vem, fica na casa do meu namorado até a hora disso. E ela tava mudando pra casa do namorado. Tipo, eu ia lá, a mala sem alça, tipo, na primeira noite dela, mudando pra casa do namorado dela. Que ótimo, eu me senti super bem, mas era a única alternativa que tinha, não tinha mais outra alternativa. E aí, à medida que eu fui pra lá, ele
Ele, imagina, totalmente deslocado, eu deslocada, a menina deslocada chegando, e aí eu lembrava de tudo que o Vitor falava para mim, dizendo assim: você confia muito nas pessoas, você tem que tomar cuidado, as pessoas são mal intencionadas. E aquilo de alguma forma ficou na minha cabeça. E daí, quando eu tô lá, ele vem e fala para mim assim: você quer um copo d'água? E eu pego o copo d'água, e na hora que eu pego o copo d'água, eu penso assim: gente, eu não perguntei se essa água é filtrada, eu não perguntei se essa água é da ganga, eu não perguntei se essa água. Eu posso morrer aqui agora, ninguém nunca vai encontrar meu corpo. E pensando em todas essas coisas, e aí eu olhando para mim e falando: bela confiança você tem, né, minha filha? Bela entrega você tem. Ou seja, a pessoa tá te ajudando, Krishna, a gente suma, todo mundo te mandou ajuda, e tudo que você faz é pensar que você vai morrer tomando um copo d'água da mão de quem tá te ajudando. E aí eu ria muito com tudo isso, ria dentro de mim depois, e na hora eu acessei tudo isso de uma forma tão peculiar que outra vez a peregrinação provoca, porque a peregrinação coloca a gente no estado de vulnerabilidade. A história é essa. A peregrinação tira a gente do nosso conhecido, tira a gente dessa zona de conforto onde a gente aprendeu a controlar o desconforto. Então é como se a gente chegasse bem perto do fogo e falasse: bom, eu posso ir até aqui, e aí você sabe que aquilo vai te queimar e você se retira. Dentro do nosso dia a dia, a gente mantém dinâmicas de preservação. E aí, quando a gente sai para a peregrinação, a gente está solto no mundo. Está solto no mundo. Sim, a gente pode adoecer, e pessoas adoecem em peregrinações. A gente pode fazer passagem, sem dúvida nenhuma, a gente pode fazer passagem, mas é muito mais fácil que a gente faça a passagem dentro de um sistema. Ou seja, algo está te impedindo de fazer passagem agora? Tem alguma coisa que está prevenindo você de fazer passagem agora? Não, é simplesmente o tempo não cumpriu. E se o tempo cumprir durante a peregrinação, você vai fazer a passagem. Ou seja, não é por causa da peregrinação. É porque teu tempo se cumpriu. E aí, não, mas se eu morrer na peregrinação, o que, que vai acontecer com o. Calma. Você é importante, mas você não é insubstituível. E a vida vai continuar. Então, pensa nisso, porque às vezes as respostas que a gente está buscando, no sistema onde a gente está inserido, que adoeceu, a gente não vai conseguir acessar. E para a gente conseguir acessar essa espiritualidade, está esperando que a gente mostre para essa mesma espiritualidade que a gente de fato está determinado e determinada a sair. A gente de fato está determinado e determinada a vencer a gente mesmo. A tudo isso que a gente criou num sistema de codependência. A gente vive em sistemas de codependência silenciosos. Então, eu não posso ir porque o meu marido, eu não posso ir porque a minha mãe, eu não posso ir porque a minha filha, eu não posso ir porque o meu mestre gato, eu não posso ir. E você tem a capacidade de arrumar tudo isso. E se você conseguir peregrinar, você vai trazer benefício para todos esses seres. Só que você precisa se permitir morrer. A peregrinação é como se fosse uma transição pelo bardo. Vocês já perceberam que quando está chegando no final de ciclo, tudo dói? Porque dói o físico, dói o psicológico, dói tudo. Porque a gente está agarrado numa identidade. A peregrinação, o bardo, quando a gente morre, explicam para nós, é o processo de, basicamente, da gente se desidentificar com essa identidade. E dói. Quando o pai da gente está morrendo, quando a mãe da gente está morrendo, a gente está se desidentificando. E dói. Porque a gente viveu até lá como filha. E de repente não tem mais essa identificação. E o que sobrou da gente? Dói. Quando a gente está saindo de um trabalho, dói. Porque afinal de contas, eu não fazia mais aquilo. Eu comecei a achar que eu era aquilo. Dói. Quando a gente vai para uma peregrinação, a gente caminha pelo bardo. A gente faz uma travessia de uma morte, de coisas que a gente nem sabe que precisa morrer, mas que essa espiritualidade vai amparando. Esses espíritos do caminho que estão chamando a gente. Porque a gente fala assim: nossa, deve ser incrível ir para a Índia, deve ser incrível ir para o Egito, deve ser. Aonde você pensa que deve ser incrível ir, é aí que estão os espíritos, mentores teus te chamando. E você está explicando para eles que não dá para ir ainda. Você está explicando para eles que você tem que cuidar de mais uma coisinha só. Você está pedindo para eles só mais um ano. E eles estão lá pela eternidade esperando você. E você pode, de fato, daqui 10 vidas. Ou você pode mostrar para eles que essa determinação chegou.
que esse momento de desapego chegou e que você está pronto para morrer. Cada travessia, cada peregrinação, quem vai numa viagem que vocês não tenham ido, vocês com certeza conhecem alguém que foi. A pessoa que vai e a pessoa que volta são duas. Concorda? Você não encontra a pessoa que foi de novo. Ali você se despede porque você não vai mais ver aquela pessoa. Quando alguém fala para você, eu estou indo por peregrinação, abraça porque aquela pessoa você não vai mais encontrar. Acabou. Ali é a morte dela, ela está começando o barco dela. E muitas vezes a gente está tão identificado com a nossa vida, que a gente criou, que a gente não aceita ir na peregrinação porque a gente ainda não está pronto para morrer a nossa vida. A gente criou sistemas de codependência na nossa vida com uma identificação tão forte com o que está acontecendo em volta de nós que a gente pensa que é aquilo. E a gente pensa que sem aquilo, sem nós, aquilo não vai existir. E sem aquilo, a gente também não está pronto para ser. Embora a gente diga que a gente tem confiança, que a gente tem entrega, que a gente confia na espiritualidade, que a gente está pronto para receber, pronta para receber. Tá mesmo? A gente não consegue sair de casa. A gente não consegue sair de casa e a gente quer ser livre, a gente quer sair do samsara. Ah, eu quero sair do samsara, eu quero me iluminar. Vamos sair de casa por 2 dias? Não dá. Mas a gente quer sair de samsara. Olha que sinceridade tremenda que a gente tem, que lucidez que a gente tem, mas de casa não dá para sair. Não dá para sair por causa do mestre cachorro, por causa da mãe, por causa do pai, por causa do dinheiro, do trabalho, do tempo, da doença. Porque imagina, eu tenho. E se eu adoecer lá? E se você adoecer aqui, você não vai lidar com isso também? Então, nota que a peregrinação, ela é um chamado aonde espíritos estão te esperando, aonde você se mostra, aonde você atravessa o seu barco, aonde você faz a tua peregrinação, a tua travessia para morrer. E o destino da morte não é o fim, o destino da morte é o renascimento. E tem uma vida te esperando. E o que que você fala para essa vida que está te esperando? Só mais esse boleto para eu pagar e eu vou. Só mais esse comprimido para eu tomar, eu vou. Só minha filha crescer mais 2 meses, eu vou. E aí, quando você sai na peregrinação, você vê mães andando com filhos pendurados na cabeça, atrás, na frente, você fala assim, gente, como eu sou covarde. E aí, quando você vai andando, você sabe de pessoas que estão lá e, de repente, a mãe da Jitsuma, por exemplo, fez a passagem, o mestre da Jitsuma fez a passagem quando ela estava em retiro. E tudo isso, dentro de um propósito maior, você vê sentido. Você vê sentido porque você vê onde está o apego. Você vê onde você se segurou. Você vê, eu vejo, a gente vê o sistema numa outra perspectiva. A gente olha, é como quando a gente está olhando uma coisa de perto e basicamente você sai da tua casa e olha para tua casa, parece outra. Você está dentro da tua casa, ela é de um jeito, não é? Você sai da tua casa e olha para aquela casa, ela é de outro jeito. É isso que é peregrinação. É a gente olhar para o que a gente já vê com uma outra perspectiva. É a gente receber dessa clareza para poder olhar e dizer, é isso que precisa ser mudado. E, de novo, isso tudo vai ser uma morte. Então, quem sai para peregrinar nunca mais vai ser encontrado, nem por si mesmo, nem pelo outro. Porque é uma morte, é uma travessia. Peregrinação é uma travessia. O sabático, para quem já tirou um sabático, é uma travessia. E às vezes, quando a gente está no processo todo, a gente tem saudade de casa. Daí, quando a gente volta, a gente vê que tudo parece igual e ao mesmo tempo tudo parece diferente, porque a gente já não é o mesmo. E a gente percebe como é que eu vivi aqui? Como é que eu aceitei isso? Como é? E aí a gente muda esse exterior. Mas é preciso aceitar e perceber de novo que a gente diz que confia na espiritualidade. A gente ainda não confia totalmente. Obviamente, isso em graus diferentes para cada um e cada uma de nós. Eu estou dizendo para a gente ser negligente ou irresponsável com as nossas responsabilidades? De forma nenhuma, não. Eu estou simplesmente pedindo para a gente perceber todos os nossos apegos, todos os sistemas de codependência que a gente criou. Se alguma coisa não pode continuar sem cada um e cada uma de nós, existe algo errado. Se alguém não pode continuar por causa de qualquer um de nós, tem alguma coisa equivocada. E não é justo com essa pessoa que você seja a única responsável por ela. Não é justo com o mestre animal. E eu não estou falando das responsabilidades de pai, de mãe, de filho, nada disso. Não é justo. As pessoas precisam ter um sistema de interdependência. Os seres precisam ter um sistema de interdependência que os protege. Se depende só de um ser, aquilo é falível.
O que sustenta missões é a espiritualidade. É o sistema da espiritualidade cuidando de nós. Então, observa isso em nome da deusa, porque a espiritualidade está chamando a gente nesses caminhos. Os espíritos estão aguardando a gente, os espíritos mentores, professores, esses curandeiros, essas forças misteriosas estão aguardando a gente nas rotas de peregrinação. Mas a gente que quer sair do samsara, a gente ainda não consegue sair de casa. Agradeço pela reflexão. Pedir para a gente, Marisol, mas a preparação é ter esgotado as possibilidades de evolução, oração, escuta, missão, ou é uma escolha de forma de evolução? Mudar na peregrinação é não naqueles passos que mencionei. Não sei se me fiz entender. O que quis dizer, eu acho, necessidade de me preparar. Não dá para querer o banquete sem antes apreciar arroz e feijão. Eles dizem que a peregrinação, Marisol, começa quando a gente decide. Então, essa preparação que você diz já é dentro de uma decisão que você tomou de ir para a peregrinação. Faz sentido? Ou seja, quando você decide ir para a peregrinação, automaticamente o que está acontecendo com você? Toda essa preparação para você sair. Porque de fato a gente não vai ser irresponsável. Quem precisa da nossa ajuda, cada um é o seu sol no sistema solar que governa. Que precisa da tua ajuda, de alguma forma você vai irradiar mesmo na noite escura da tua alma, onde esse sol parece dentro do fenômeno sair. E toda essa preparação que você chama é depois de uma decisão de ir. Quando a gente prepara antes de ir, antes de tomar a decisão para ir, melhor dito, é só uma elucubração. É só um. Se eu fosse, eu faria isso. Faz sentido? Se eu fosse, eu teria que. Se eu atender esse chamado, eu. E aí a gente elucubra. A partir da hora que a gente decide, começou a peregrinação. De novo, a peregrinação não é a gente chegar no destino. É toda a trajetória depois da decisão que a gente fala, bom, eu vou. Eu decidi, eu preciso parar de mentir para mim, eu vou, daqui a pouco minha vida vai acabar e eu preciso ir agora. Então você vai, você toma essa coragem e fala, eu decidi. A partir da hora que você decide, você começa a se preparar de forma direta. E essa preparação toda vai mexendo com você, comigo, com cada um de nós, dentro do que é a nossa confiança, a nossa entrega, dentro do que é o nosso planejamento, dentro do que é e tantas outras coisas que vão acontecendo. Então, sim, existe a preparação. E a preparação faz parte da peregrinação, desde que ela venha depois e não antes da decisão. Faz sentido? Encaixa aí dentro? Graças, querida. Então, vamos por aqui, com a coluna ereta. Agradeço a escuta de cada um, de cada uma. Peço para a gente respirar profundo. Invocar esses mestres, esses espíritos mentores e professores, especialmente os que esperam por nós em rotas de peregrinação. E lembrando sempre que a nova terra da consciência, as grandes bênçãos que a gente busca, elas vão aparecer e manifestar a partir do alinhamento interno. E por isso que foi orientado esse propósito de 21 dias, para que haja o alinhamento interno, não apenas para que algo seja recebido por gratificação pessoal, mas para que haja acúmulo de méritos em um coletivo, um acúmulo de méritos capaz, a partir do alinhamento interior, de manifestar bênçãos para os seres, através de cada um aqui, de cada uma aqui. Embora cada uma seja insignificante, como o amigo e professor mestre Sati diz, cada uma ainda assim é importante. Respira. E percebe no campo que esses espíritos professores, essas egrégoras que vêm chamando você, nesse momento elas pulsam mais forte. Elas podem estar pulsando da floresta, elas podem estar pulsando de curandejos, pagelanças, mestres animais. Elas podem estar pulsando de elementos como a água,
podem estar chamando você do oceano, podem estar chamando você para os rios sagrados. O que chama você nesse momento está mais presente pela força da conscientização. Você sabe os chamados que a tua alma tem. Se você tem se enganado até aqui, realiza que o bem maior da tua encarnação tem sido desperdiçado. O teu tempo. Quando você se engana, você perde tempo. E tempo é o que define aqui a tua experiência na Terra. Por que você perderia o seu tempo? Por que você perderia a sua vida? Os espíritos perguntam. Por que você se dedicaria ao que você, com olhar em perspectiva, ganhando lucidez, não aprovaria? Ou você se aprovaria em uma vida que não te levasse aos destinos espirituais que a tua alma clama? Os espíritos pedem que cada um, que cada uma deixem de se enganar. As razões que explicam os motivos pelos quais não embarcamos nos chamados de nossas almas, por mais intelectuais e brilhantes que sejam, são enganações. As verdadeiras razões caminham pela penumbra da nossa alma, na sombra do nosso ser, que precisa ser iluminada e não negada. Os espíritos pedem a integração da sombra. Os espíritos pedem uma vida de verdade. Portanto, olha para você, para as tuas reações ao chamado que você recebe. Quantas eras mais, até que você possa percorrer as rotas de peregrinação nessa terra, aonde teus mentores te esperam para ver a tua determinação, para ver você vencendo os sistemas de codependência que você criou na segurança de uma vida que, para além das aparências, nega a confiança e a entrega. Os espíritos pedem a tua verdade. Por que você ainda não foi buscar o que está buscando por você? Os espíritos, mentores, professores, os mestres explicam que jamais interferirão em nossas vidas, mas ávidos esperam que peçamos para eles orientação, graça, misericórdia, clareza. E eles, dispostos, nos esperam. Mas é preciso caminhar o caminho. Caminhar para fora da casa, do entorno, do sistema que criamos, onde nos sentimos protegidos. Adentrar o desconhecido. Confiar que o que quer que aconteça na trajetória faz parte da peregrinação. E é um espelho para um interior que por vezes traz a sombra tão próxima que não consegue ser vista, como olho que não enxerga os próprios cílios.
Os espíritos te chamam nas peregrinações. Os espíritos te esperam nos destinos que você se nega a percorrer. Quantas eras mais? Quanto tempo mais? Os espíritos relembram que basta você apontar para o caminho, que o caminho se aproxima de você. E basta que você tema o caminho para que ele se esconda de você. Respira sentindo a presença desses mestres e mentores, dessas egrégoras, desses destinos que te chamam. E no sagrado mistério, na caverna secreta do teu coração, senta a tua alma e percebe que essa caverna secreta é portal para a causa do universo inteiro, não para manifestação. E com a tua alma sentada na caverna secreta do teu coração, que é um portal para o grande mistério, escuta com clareza aonde estão as respostas, as bênçãos, as graças, as curas que você merece e que não recebe porque você as impede de chegar. E te alinha, portanto, na força superior, para que covardia, preguiça, medo, insegurança, apego e demais venenos que perturbam o desenvolvimento espiritual do que você mesmo se propôs enquanto espírito antes de encarnar, para que tudo isso perca força através da tua conscientização e da graça do divino aqui e agora. Te alinha. Ocupa teu lugar no universo. Nenhum mestre, nenhum espírito mentor pode fazer isso por você. É necessário que o teu espírito na caverna secreta do teu coração faça o grande mistério. Se levante em si e ocupe seu lugar. E se você sofre, se você espera por bênçãos, graças, respostas, saiba que elas estão disponíveis para você, mas que é preciso que você ocupe o seu lugar. O seu lugar no universo é a tua segurança. Toda vez que você sai do seu lugar, aí você é vulnerável. Por estar onde não deveria. Como o medo, a insegurança, a falta de confiança, a falta de entrega, o desequilíbrio, as dores, o sofrimento. Esse não é o seu lugar. Os espíritos pedem que cada um ocupe o seu lugar. E para isso, que você vença você mesma, que você vença você mesmo. Mais que isso, é silêncio. Que você decodifique o silêncio e alinhe em você o necessário para ocupar o seu lugar. E ocupando o seu lugar, inclusive liberte os que estão ao teu redor desses sistemas de codependência que nada tem a ver com a interdependência.
e dessa forma, aceitando o chamado para ocupar o seu lugar, possa iniciar tua travessia no bardo, de se desidentificar com as falsas identidades criadas, que são apenas máscaras e papéis, para transicionar para uma nova vida. Os mestres, os mentores, os espíritos esperam por você. A alma diz: não os deixe esperar. Na roda da cura eu vou para dentro de mim. Nas trilhas da luz eu sou as sombras dos cantos de mim. Meu mestre, seja quem for, me ajude a não temer, me ajude a compreender a verdade que cabe em mim. A verdade que cabe em nós. Eu agradeço
por todos os mentores que manifestam através da companhia de vocês nesse campo, que oferece esclarecimentos e curas para nós, para que possamos desobstruir em nós os caminhos para grandes graças, na insignificância de quem somos, através de nós, para todos os seres. Namastê. Abrindo os olhos. Muito agradecida por mais essa manhã, por esse momento, e aguardo vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, esperando que a gente não passe a manhã toda, mas hoje eu fui melhor no horário. Graças. Muito agradecida. Até amanhã.